Vamos lá, gente. Vamos continuar o nosso wireframe. Eu recomendo sempre que você tenha um papel, uma caneta para ir anotando alguma ideia que você tenha, fazer algum rabisco, tá? Bem, primeiro eu preciso aumentar a altura do meu frame, tá vendo? Porque tá acabando já o pedacinho, tinha só 1024. Quando a gente aumentar a altura do frame, ele vai desconfigurar os ícones. Então eu já recomendo que você selecione os dois ícones. Segura o Shift e clica, ó. Então, cliquei duas vezes no primeiro, seguro o Shift e clico no outro aqui do WhatsApp. E dou um Ctrl C para copiar. Porque a hora que distorcer, a gente cola ele aqui de novo, apaga os distorcidos e cola. Com certeza tem algum outro jeito de fazer isso no Figma, mas eu desconheço. Se você descobrir, me fale, sem distorcer. E aí, vamos aumentar. Como a gente faz para aumentar o nosso frame? Vou diminuir o zoom e vou clicar aqui do lado esquerdo em Desktop Barbearia. A gente podia ter aumentado lá no começo já, tá? Mas estou passando pelo processo aqui. Então eu vou aumentar aqui, ó. Vou colocar 2000. Depois, se precisar, a gente aumenta mais, não tem problema. Olha os ícones que eu falei, ó, como ficou. Tá vendo? Então agora eu apago, clico nesse, clico no WhatsApp e dou um Ctrl V. Ele já cola os ícones bonitinhos. E vamos continuar. Em Design. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área sobre, que fala sobre a barbearia. Para isso, eu quero explicar duas coisas para vocês, que é componente e estilos. Eu vou pegar, eu tenho um botãozinho aqui, ó. Vou selecionar esse botão, ele já tem um grupo, olha aqui, ó. O que é um componente? É alguma coisa que eu crio para ser reutilizado. Então, por exemplo, se eu precisar usar esse botão em vários locais, eu clico com o botão direito aqui, ó, e ele vai ter Create Componente. Eu venho aqui em Assets e tá aqui o componente. E olha que prático para eu criar outro botão. Só clico e arrasto. E aí eu posso, inclusive, ó, clicar aqui duas vezes, cadê? E trocar o texto. Clique aqui. E pronto, eu tenho um outro botão com outro texto feito. Lá nas layers, nas camadas, olha, ficou um outro botão, tá vendo? Fez um outro botãozinho aqui, ó. Observa que o ícone do componente mudou. Tá vendo? O ícone do componente mudou. Isso quer dizer que esse botão agenda é o componente raiz. Esse outro botão agende, né, é o componente filho. É o componente derivado. Quando eu altero o componente filho, ele não tem nenhuma alteração no componente raiz. Quando eu altero o componente raiz, ele vai alterar os filhos. Ó, tá vendo? Ó, alterei a largura. Então, Ctrl Z. E se eu alterar a largura desse daqui, ó, ele não mexe no componente raiz. Então, componente é uma boa coisa para quando você tem elementos que você precisa reutilizar. Deixa eu só colocar esses dois ícones aqui no cabeçalho, né, que foram os que eu colei. Legal. E estilos? O que é estilos? Eu vou ter vários títulos e eu quero manter um padrão. Então, eu vou selecionar Barbearia do Guto. Aqui onde tem text do lado direito, eu clico nos quatro pontinhos e tem um mais. E eu posso marcar aqui, ó, título. Vou colocar estilo título para deixar bem separado. E agora ele criou um estilo aqui do lado direito. Quando eu criar um outro texto, ele já pegou aqui, ó, o estilo título, tá vendo? Então ele já formatou com o estilo título. Olha que legal, eu não preciso ficar me preocupando. Ah, Guto, mas eu mudei, eu quero mudar o jeito de todos os títulos, o tipo da letra. Beleza, clica aqui, ó,
estilo título, e ele tem esse botãozinho de ajustes. Clica no botão de ajustes, eu vou trocar o tamanho da fonte, por exemplo. 72, mudou para todos. Vou voltar para 34. E beleza. Ah, Guto, mas aqui, agora, esse teste, ele não vai ser um título, vai ser uma outra coisa. Então eu tenho que formatar de outro jeito. Não tem problema. Aqui onde tem ó, o estilo título, ele tem esse botãozinho aqui na frente, que é o Dictate Style. Eu clico nele e ele liberou do estilo título, tá vendo? Ó, e aí eu posso trocar independente. Guto, qual que é a diferença do componente e do estilo? O componente, ele criou um elemento aqui em Assets. Então eu clico e arrasto e ele traz esse elemento. O estilo, ele vai ser aplicado onde você escolher. No caso, eu criei aqui o estilo de texto, né? Então, se eu escolher aqui esse bloquinho aqui de textos, por exemplo. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Tá certinho. E eu venho aqui no botãozinho dos 4 pontinhos no Style e aplico, ó. E ele aplicou aquele estilo para esse elemento. O estilo é muito parecido com os estilos do CSS, quando você cria uma classe. É exatamente uma classe CSS, gente. Aí você vai aplicando a classe para várias coisas. Mas, o que eu vou fazer é... Esse barbearia do Guto, beleza, criei o estilo, não tem problema. Mas eu vou criar um componente para ele também, porque eu vou usar títulos do mesmo jeito. Então, botão direito nele. Create componente. Já apareceu aqui, ó. Barbearia do Guto. Bloco de texto, também vou criar um componente. Botão direito. Cadê? Create componente. Perdi aqui. Create componente. Então agora eu tenho um botão, que é um componente. Um título, que é um componente. Eu vou vir inclusive aqui na layer. E vou trocar aqui onde está a barbearia do Guto, tá vendo? Eu vou colocar título. E aí, ó, o componente agora fica com o nome de título. E aqui no Mussum Y, vou colocar bloco de texto. E também fica com o nome bloco de texto. Então mudar a forma de visualizar aqui, ó, show as list. Eu prefiro mais, fica organizadinho. Fica fácil de ver. E eu vou trocar esse botão agende por botão. Opa, é aqui em cima no componente botão. Observa, ó, que o ícone do componente, tá vendo? Ó, fica sempre diferentinho assim, esses 4 quadradinhos. E agora eu tenho um bloco de texto, um botão e o título. E como eu falei, a gente vai fazer a área sobre. Então o que eu vou ter na área sobre? Eu vou ter um título. Eu vou ter um bloco de texto. Olha como fica fácil agora criar o meu layout. Esse título eu vou alterar. Lembre-se sempre que você não pode alterar o componente raiz. O filho pode. Então vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo. E vou também ajustar o quadradinho para ficar bem certo no fim do texto. Ó. E aqui no começo do texto. Eu vou fazer o ajuste. Vou fazer o ajuste lá no componente raiz. Ó. O componente raiz. Aqui em cima, a barbearia do Guto. Vai ficar certinho aqui, ó. Tá um pouquinho pra cima, né? Ó. Um pouquinho pra cima. O que eu vou fazer?
Eu vou clicar nesse botãozinho. Eu selecionei o texto, ó. Esse botãozinho aqui do meio, tá vendo? Ó? Align Middle. Clica nele. Ó, agora ficou bem melhor. Tá fora. Para que isso? Para fazer o ajuste da caixa de texto de acordo com o tamanho do conteúdo, ó. Tá bom. Tá bem melhor do que estava antes. Deixa eu vir aqui no... E eu vou ter que fazer um ajustezinho também. Já tá o Align Middle. Eu vou precisar ajustar agora a altura desse componente, porque ele tem o J ali, ó. Agora... Deixa eu ver... Tá bom. Eu precisei mudar aqui, ó, a forma dele, ó. O Align Middle não funcionou muito bem. Eu vim aqui no Align Bottom. Clico fora, ó, e deixo certinho. Por que que isso aqui é importante? Para você ajustar o espaçamento. Então, vamos ajustar o espaçamento, ó. Vamos ver como está o espaçamento. Lembre-se que para você ver o espaçamento, ó, eu quero ver o espaçamento entre o título e o bloco de texto. Clico no bloco de texto, seguro o Alt e venho aqui com o mouse no título. Ele está me dando 51. O espaçamento que a gente vai usar, deixa eu ver quanto estamos usando aqui. Tá 60. 60 é um dos espaçamentos padrão. Ali embaixo eu vou usar 30. Então vou pegar, ó, e vou subir um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá. 25, vou baixar. 1, 2, 3, 4, 5. 30. Agora tá bacana. O que mais que eu vou ter aqui, ó? Na área do sobre. Seja bem-vindo. Eu vou criar um subtítulo. Deixa eu pegar esses dois. Eu dei aqui em Layers. Fechar o Hero. Ó, eu tenho aqui o título e tenho o bloco de texto. Vou selecionar os dois. Botão direito. Group Selection. É tipo criar uma pastinha, né? Que vai ser o sobre. Área sobre. Para organizar. Vou arrastar um pouquinho para baixo. Daqui a pouco a gente arruma o espaçamento deles também. E eu vou acrescentar um subtítulo. Então eu vou pegar a ferramenta de texto. Cadê a ferramenta de texto? Clico. Aí. Sobre a barbearia. Observa que ele já está com o estilo, né, do título. Ó. Mas eu quero menor. Eu vou colocar o tamanho de letra. Vamos ver o tamanho de letra que a gente está usando lá em cima. Esse tamanho de letra está 34. Eu vou colocar 21. Para ser o subtítulo. 21. Sobre a barbearia. Vou fazer aquele lance de novo para ajustar a caixinha. Tá bem bacana, ficar certinho no texto, mais certo possível. Tá bom. O espaçamento, eu vou usar um espaçamento de 15 entre Seja Bem-vindo e Sobre a Barbearia. R$19. 1, 2, 3. Mais um. Beleza.
Eu vou criar uma linhazinha aqui. Deixa eu ver só o espaçamento dessa linha. 15 também. Pode ser 15 também. Vou desenhar uma linha. Só para fazer um detalhe, ó. Uma linha. Vou colocar aqui, ó. A espessura dela de 3. E vou alterar. Vamos ver. O style dela, não. Quero alterar. Isso, vendo os 3 pontinhos. Onde está none aqui, vai colocar round. Para ficar arredondadinha. Arredondadinha. E aí vamos ver o espaçamento dela. Tá 17, vou descer 2. Ó. Beleza. Vou selecionar a linha e o texto sobre a barbearia. Selecionei os dois. Vou clicar com o botão direito. Create componente. Esse componente eu vou chamar de subtítulo. Título. E agora aqui no Assets, ó, eu tenho também um subtítulo. E vou colocar dentro do bloco sobre. Então eu tenho o título do bloco sobre, um bloco de texto e um subtítulo. E agora o bloco sobre, ele vai ter um espaçamento entre o hero. Então eu seleciono aqui o bloco sobre, aperto Alt. E deixa eu ver o espaçamento. No vejo. Eu fiz o contrário. Cliquei no hero e vim aqui, ó, no bloco sobre. Está dando 174. Esse espaçamento vai ser de 90. Que é um dos padrões que nós temos lá em cima. Você pode olhar. Vou arrastar um pouco mais para cima. Vamos ver. Está dando 124. 80. 97. 90. Beleza. E teremos mais uma coisa para terminar o nosso bloco sobre, que vai ser uma foto. Então vou pegar a ferramenta de retângulo e traçar uma fotinha aqui, ó. Vai ser 370 por 370. Para ele fazer um quadradinho. Você pode também, ó, jogar aqui os valores, né? 370. E vamos ver se ele está espaçando. Está 90 certinho. É só jogar a foto aqui para dentro do bloco sobre. E terminamos também o nosso bloco sobre. Ah, Guto, eu queria centralizar o texto. Pode até centralizar com a foto, né? Mas o meu eu vou deixar dessa forma, porque eu poderia colocar um botão aqui, alguma coisa aqui, ia ficar interessante também. Vamos ver um botão. Eu poderia jogar um botão aqui, ó, que legal que fica. Mas não tem esse botão agora. Terminamos o bloco sobre também, gente.